Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom receber você aqui mais uma vez para a gente tomar aquele café, conversar sobre o reino, né? E eu queria falar algo com vocês assim, mais no sentido apostólico e profético mesmo, né? Eu acredito muito que a igreja ela precisa ser apostólica e ela precisa ser profética. Em que sentido? Apostólica porque ela retorna, né, aquela vida que a igreja apostólica tinha, né, os fundamentos apostólicos. E profético porque o Senhor Jesus disse lá em João 14 que quando o Espírito Santo de Deus viesse, ele apontaria os acontecimentos futuros, né? Então, o Espírito Santo não só nos faz entender o que foi escrito, não só nos traz revelação e entendimento das profecias futuras, mas ele também nos faz entender fatos de agora, do futuro, né? Do futuro próximo a nós, né? Então, quando uma igreja ela é conectada, ela é apostólica, ela é profética, ela se conecta com essa linha apostólica profética onde Deus libera, sabe, verdades, recursos sobre o que Ele está fazendo nas nações, sobre o que Ele está fazendo no Brasil. E dado esse fato, então, eu queria conversar com você sobre chuvas, né? As chuvas estão vindo sobre o Brasil. Joe, o que você quer dizer? Vai chover? Eu espero que sim, de verdade. Eu espero que chova muito sobre o Brasil, naturalmente, porque tem estado muito calor esses dias, né? Mas eu quero dizer sobre chuvas espirituais. Ainda que eu acredito, de verdade, que o Senhor pode confirmar palavras, né? Com meio de sinais no tempo, como nós já vivemos aqui na Ohana muitas vezes de liberarmos palavras proféticas e não era tempo de chuva e passarmos ali 1, 2 semanas em chuvas constantes. Ou, como já aconteceu também, precisarmos trocar o telhado da igreja, porque tinha caído muitas telhas e a gente precisava trocar o telhado e não tinha chuva. Nós oramos também, o Senhor abriu os céus, né? Firmou o tempo para a gente poder trocar. Foi assim, finalizar de trocar as telhas e chuvas caíram novamente. Então eu acredito muito nisso, no poder, sabe, de o Senhor confirmar palavras proféticas por meio de sinais nos céus e na terra, né? Então eu acredito que Deus ele quer que a igreja volte a ter esse nível de profético. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que não só isso, mas a igreja atingirá novamente esse nível profético de interação onde a igreja profética libera uma palavra e Deus confirma ela por meio de sinais e maravilhas nos céus e na terra. É esse o contexto que nós vemos em Apocalipse 11, né, das duas testemunhas. Elas profetizam quantas vezes elas quiserem, elas vão ferir as nações, o planeta com aquelas pragas e acontecerá. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para esse lugar de plenitude profética mais uma vez, né, como foi no tempo de Moisés, como foi no tempo de Elias, né, como a igreja deveria ter permanecido nisso. E nós vemos lá na igreja apostólica, lá em Atos, né, que haviam profetas no meio da comunidade, eram homens, né, saudáveis, mulheres também, né, pessoas maduras na fé, né, e que o Senhor Jesus apontava para eles, olha, havia um profeta chamado Ágabo, que por meio do seu ministério profético o Senhor apontou para eles, né, para a comunidade, que haveria um período de fome sobre a terra naquele tempo, né? Então, o espírito profético ele faz isso, ele aponta as coisas. Por quê? Para que as pessoas sejam arrogantes, para que o profeta se torne arrogante? Não, mas o propósito da profecia, né, quando ele é predito algo, quando ele prenuncia alguma coisa, é para que quando acontecer as pessoas confiem, não no profeta somente, mas em Deus e no poder de Deus. Jesus disse muitas coisas para os apóstolos antes de que elas acontecessem. Olha, vai acontecer isso com vocês, vai acontecer isso, vocês serão levados ao Sinédrio, vocês serão mortos, vocês serão... Né, e eu digo isso para vocês para que quando acontecer, vocês creiam. Então, o propósito de pré-anunciar coisas é que quando acontecer, as pessoas acreditem, confiem no Senhor. Então, a profecia ela não pode ser contada também, amigos, depois que aconteceu. Porque se o Senhor revela alguma coisa de antemão e Ele deseja que você libere isso, então isso precisa ser liberado antes de que aconteça. E aí que está a fé, a confiança da pessoa, né?
profeta ou apostólico, né, que seja, a pessoa que está liberando aquela palavra profética, aí que está aquela confiança em Deus, de que Deus vai fazer conforme Ele mostrou e revelou para ele. Você percebe? Então, assim, eu quero falar algo que nós estamos entendendo, né, que eu estou entendendo aqui, que Deus está fazendo sobre o Brasil, por uma série de fatores e coisas que a gente tem visto e tem sentido em Deus, né? Então, eu tenho ouvido muito de Deus esses dias que vem vindo chuvas sobre o Brasil. E essa chuva não é uma chuva qualquer, né? Quando a gente fala de chuva, no nosso vídeo anterior, a gente falou sobre a dinâmica de termos uma vida justificada diante de Deus e que isso gera em nós um desejo de oração. E quanto mais pessoas oram, quanto mais nós oramos, mais essas gotículas, né, de poder, de oração, elas vão se juntando nas regiões celestiais e chega um momento em que Deus derrama isso, né, sobre as pessoas, sobre uma comunidade, sobre uma cidade, sobre uma nação. Então, eu acredito que nós estamos chegando em um momento onde nós viveremos um derramar de chuva, né, espiritual sobre o Brasil, né? Então, eu quero que você se una a esse movimento de oração e clamor, amigos, por avivamento. E como que a gente vai viver isso? Antes de mais nada, antes de um grande derramar de chuvas, segundo Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E aí ele fala que ele vai mandar chuva também. Então, antes de mais nada, a igreja, os líderes, né, os irmãos, a casa de Deus precisa se arrepender. Então, esse é o primeiro passo. Um coração que se volta a Deus em oração e arrependimento e lamentos pelos próprios pecados e até pelos pecados de outras pessoas que eu não tenho nada a ver. Daniel fez isso. Ele se lamentou pelos pecados dos seus antepassados. Ele confessou esses pecados e o Senhor trouxe libertação para o povo de Israel naquele tempo. Então, é como se no espírito eu enxergasse agora um mau tempo assim formando nos céus. E esse mau tempo, essa tempestade que se forma nos céus é o aglomerado, a acumulação de talvez centenas de anos de oração, sabe, de dezenas de anos de oração da igreja do Brasil e até pessoas intercessoras fora do Brasil, orando pelo Brasil. Então eu vejo que no mundo espiritual essa tempestade vem se formando e nós estamos assim, amigos, a pouco de um derramar de Deus sobre essa nação. Eu creio nisso de verdade, nós não podemos perder a perspectiva disso. É desejo de Deus mandar chuva, assim como é necessário, né, uma chuva natural sobre a terra de tempo em tempo, né, é cíclico. É necessário também derramar do Espírito Santo cíclicos, né, sobre as nações, sobre as comunidades. Então eu quero que você saiba que é desejo de Deus derramar sobre o Brasil. Eu não sei como acontecerá. Eu não sei se será algo a nível nacional primeiro, ou se ele vai começar a derramar algumas gotas d'água lá na sua comunidade, no seu quarto, e isso vai começar a se expandir, e esse mau tempo vai começar a fechar, e quando menos notarmos, estaremos vivendo um derramar do Espírito Santo sobre o Brasil de forma espetacular. Você já imaginou isso? Seria incrível, amigos. Então, a palavra de Deus diz assim lá em Joel, dessa forma: não tema, ó solo, alegre-se, regozije-se, pois o Senhor fez grandes coisas. Não temam, animais selvagens, pois as pastagens do deserto estão verdes, as árvores frutificam, a figueira e a vinha produzem muito fruto. Alegre-se, povo de Sião, regozije-se no Senhor, seu Deus, pois Ele dá a quantidade certa de chuva no outono e faz a chuva descer até vocês, as chuvas do outono e da primavera. Isto é o que Ele faz em primeiro lugar. Então o chão se encherá de grãos e nos tanques sobejarão vinho e azeite de oliva. Muito bem, nós entendemos, eu entendo que a principal aplicação desse texto de Joel, ele diz respeito aos últimos dias, ele fala de avivamento, ele fala de derramar, um derramar do Espírito sobre os judeus nos últimos dias. Eu acredito nisso, mas o fato é também, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Yeshua veio. Hebreus fala isso, Hebreus 1 falando isso aqui. O Senhor falou muito nos antepassados por meio de anjos e tal, mas agora, nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Então, nós estamos vivendo os últimos dias desde aquele dia, sabe, em que desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos.
Então, desde então, nós temos vivido derramares, sabe, do Espírito Santo, assim, ó. Chuvas que de tempo em tempo vêm e trazem refrigério, né, à nação, ao povo de Deus, né? Mas geralmente esses refrigérios no Espírito vêm acompanhado de perseguições. Então, eu preciso que você entenda isso também. Será um tempo de muita colheita espiritual para as igrejas, muito derramar do Espírito, mas para que as pessoas orem, o Senhor geralmente usa algumas situações que os estimulam a orar. E geralmente essas situações que mais estimulam os irmãos a orar são perseguições, são dificuldades espirituais, financeiras, políticas, né, governamentais. Então, não devemos esperar que chegue o tempo para nós orarmos, mas agora é o momento de construirmos uma vida de oração, porque os próximos anos para a igreja no Brasil, eu prevejo assim no Espírito que serão anos difíceis, serão anos de muita oposição, e é necessário para que a igreja volte a orar como deve orar, para que o Espírito caia como precisa cair, e se cumpram as profecias de Deus sobre o Brasil, de que o Brasil seria um braseiro, levaria brasas para as nações, de que do Brasil sairia o último avivamento que culminaria no avivamento e na volta do Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Então, será que você pode, né, ser parceiro também dessa visão, desse entendimento? Eu queria que você entrasse e entendesse isso e participasse, não só entendesse, mas que você tomasse a sua parte no cumprimento dessa profecia. É incrível e é poderoso nós vivermos cumprimentos de profecias. E eu acredito de verdade que nós entramos numa estação onde é uma estação de cumprimento de profecias, amigos. E é incrível quando você vive isso, porque você pode fazer igual Pedro naquele dia. Quando você vê o barulho, quando você vê o derramar, você pode se levantar e falar: o que está acontecendo aqui, meus amigos, não é que eles estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é que está se cumprindo uma profecia que o Senhor disse. Uau! Você entende isso? Então, amanhã ou depois, você e eu poderemos nos levantar e falar para as pessoas: olha, o que está acontecendo aqui hoje foi profetizado por Gregório McNutt, o que está acontecendo aqui hoje foi profetizado por outros homens de Deus décadas, 20, 30, 40 anos atrás. O que foi profetizado o que está acontecendo aqui agora foi falado naquele vídeo que eu vi do John esses dias atrás. É isso, amigos. Então, conhecer as profecias nos torna, sabe, perseguidores dela e participantes dela quando elas acontecem, tá bom? Então, eu oro de verdade para que o Senhor te insira no lugar apostólico, no lugar profético, e você comece a não só ouvir de fora, mas a ver e viver do lado de dentro, apostólico e profeticamente, tá bom? Então, shalom, shalom, até a próxima, em nome de Jesus.